Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Agora nós vamos dar início à nossa proposta de aula para o ensino fundamental, mais específico o quinto ano, que nós escolhemos para trabalhar. E vamos trabalhar o breakdance. Eu falo um pouco mais sobre o porquê escolhemos essa dança e como escolhemos essa dança quando chegar na parte do BNCC. Primeiro queríamos apresentar a aula, para que vocês pudessem notar o BNCC dentro da nossa aula. Nós dividimos a aula em duas partes, presencial e à distância, tendo em vista o cenário que nós temos vivido até então. Então nós vamos falar um pouco sobre como nós faríamos a aula presencial na escola e como nós faremos a aula à distância. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou mostrar algumas partes para poder ilustrar e para que vocês se sintam visivelmente confortáveis com todas as propostas que nós vamos passando. Tudo bem? Então, para começar dando início, a Larissa vai começar com a primeira aula do presencial. Bom, a gente trouxe a proposta do breakdance, onde a gente acredita que a grande maioria não tenha participado dessa cultura ainda. Pensando nisso, a gente propôs uma primeira aula com o objetivo de explorar os movimentos. Então a gente vai colocar uma música agora, onde a gente espera que vocês explorem movimentos e que vocês sintam o ritmo da música. É isso. Bora pra aula. Explorem, pessoal, sejam criativos. Bom, agora que vocês já exploraram toda a área, agora é o seguinte, algumas áreas da quadra serão delimitadas. Então, nessas áreas, somente alguns alunos que poderão transitar, enquanto que os outros alunos só poderão utilizar as linhas laterais e as linhas do fundo. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês se movimentem por essas áreas. Vocês vão ouvir a música, vão sentir a música e vão se movimentar da maneira que vocês quiserem. Sintam-se livres para fazer o que quiserem, só que dentro dessas condições. Alguns poderão utilizar então essas áreas demarcadas, enquanto que os outros só poderão utilizar as linhas. Então vamos lá? Bom, agora para o segundo momento dessa atividade 2, vocês vão poder se movimentar dentro da quadra, só que ainda respeitando aquelas áreas delimitadas. Poderão usar as linhas, poderão usar o meio da quadra, todo o espaço, com exceção daquelas áreas delimitadas, ok? Boa noite, pessoal. A terceira atividade que nós vamos trabalhar é na quadra também. Vamos trazer ainda com os alunos a cultura do break. Eles vão poder estar fazendo movimentos livres, da forma que eles quiserem e da forma que eles compreenderem a música. Então nós vamos deixar eles livres. Nessa terceira atividade, eles já vão poder usar o espaço livre mesmo e também os espaços proibidos, podendo dançar sozinho, em dupla ou em grupo. Agora nós iremos mostrar para vocês um exemplo da atividade para que vocês possam visualizar. Beleza, galerinha. Nessa aula de distância na atividade 1, é um ambiente adequado que ofereça segurança sem risco e sem se esbarrar nos objetos ou obstáculos. Vamos propor para os alunos eles reproduzirem uma música da cultura break. E eles irão se movimentar pelo espaço e se expressando em movimento de acordo com a música. Nessa atividade, vamos estimular principalmente aos alunos a eles se expressarem livremente pela música, o ritmo, ou seja, segundo o Alpha 2004, as principais vivências do breakdance devem ser de suporte a capacitar o corpo na conquista de novas posturas. Ou seja, conforme o dançarino melhora sua técnica de movimento, como um moinho de vento, ele tende a desenvolver uma maior capacidade de aprender outros movimentos específicos do breakdance. Na educação física escolar, ela proporciona aos alunos aprimorarem o movimento corporal, podendo utilizar o breakdance. Pode-se desenvolver habilidades e interação social segundo Gaspar, 2002. Dessa forma, a dança ela permanece nas aulas como forma de gerar a inclusão social.
O professor, ele faz uso diferente de ritmo nas aulas a fim de gerar o interesse pela aula, segundo Oliveira, de 2014. Vamos para a aula. I'm begging. You let me know, but I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose you. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, girl, I'm begging. Why we got good shit, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track from the good. I'm only painting a picture, telling where we could be at. Like the heart ain't attached where it should. You done gave it away, you had it till you took your pen. But I keep walking on, keep open doors, keep open for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Bom, nessa atividade 2, os alunos farão algumas demarcações no espaço e, a partir daí, se movimentarão sem invadir esses espaços demarcados. No decorrer da música, o aluno irá retirando algumas dessas demarcações, podendo se movimentar de forma ainda mais livre. Ou seja, nessa atividade, o espaço sendo livre, de maneira que o breakdance ele se expressa junto a seus movimentos segundo o Maldonado 2014. A apresentação da dança ela tem como conteúdo teórico que destaca o papel da escola no processo pedagógico, também de aprendizagem, e que ele seria bom para o desenvolvimento do aluno. I'm begging. You let me know, but I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose you. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, girl, I'm begging. Begging you, put your loving hand out, darling.
a gente passou pelas 2 primeiras atividades, vocês conseguiram desenvolver bem os movimentos, ainda um pouco tímidos, mas conseguiram desempenhar bem dentro das limitações impostas pelas atividades anteriores. Bom, nessa última atividade, nós temos todo o espaço disponível. Então a gente vai tentar aproveitar esse espaço. Então nós vamos tentar realizar movimentos mais arriscados, porque a gente tem mais espaço, a gente vai tentar explorar melhor esse ambiente que a gente tem, tá? Então, nesse sentido a gente pode arriscar alguns passos dentro dos 3 planos, plano baixo, plano médio e plano alto, sentir a música, que é o mais importante para vocês realizarem os movimentos, e caso prefiram também com bastante cuidado, tá? Vocês podem até realizar esses movimentos de olhos fechados mesmo, sentindo a música e deixando sair de vocês os movimentos de acordo com o ritmo da música, ok? Vamos lá? I'm begging. You let me know, but I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose you. I got my arms all spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, girl, I'm begging. Begging, begging you, put your loving hand out, baby. Begging, begging you, put your loving hand out, darling. I need you to understand. So hard to be the man, not a man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of my life was hanging over me. A broken man that I don't know won't even stand the devil's chance to win my... Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês do nosso processo avaliativo, dos autores que nós usamos como base, as nossas referências para criar esse plano de aula. Eu espero que vocês tenham gostado e interagido junto. Nosso plano de aula foi totalmente pensado exatamente para já uma aplicação de modo online. Como eu disse aí anteriormente, nós pensamos da maneira prática dentro da escola presencial e da maneira também dentro de uma escola vivendo na situação que nós estamos vivendo. E eu vou colocar aqui na tela para vocês as nossas referências, os autores, o que nós usamos, para que vocês possam visualizar um pouco melhor, tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de todos, eu espero que vocês tenham gostado e participado, e vamos então aí falar agora das nossas referências. Então, a nossa base teórica, ela é constituída por Libânio, Paulo Freire, Musca Moston e Josimar Daolio. E aí eu vou fazer uma correlação aqui entre elas para que vocês consigam compreender e visualizar um pouco mais esses autores dentro da nossa atividade, né? O que acontece? Segundo o Libânio, a pedagogia progressista designa as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação, preparando o aluno para assumir o seu papel na sociedade, valorizando o conhecimento do aluno. O conceito vai de encontro com a escola libertadora, também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, vinculada à educação, à luta e organização de classe do oprimido. Decidimos seguir a abordagem cultural da educação física, que considera o movimento como parte da cultura humana, ou seja, ele se constitui numa área de conhecimento que estuda e atua sobre o conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento, criadas pelo homem ao longo da sua história. Os jogos, as ginásticas, as lutas, as danças, os esportes. A metodologia que foi aplicada dentro do nosso plano de aula é baseada em Musca Moston, 1996, buscando obter resposta para a solução de problema divergente, né? Que aí contribui
para o maior relacionamento do aspecto motor e cognitivo dos nossos alunos, estimulando que os alunos possam resolver o problema proposto à sua maneira, tendo em vista sua realidade e relação com o mundo. Então essa daqui é a nossa base teórica, é o que constitui a nossa base teórica, tá bom? Então nós conseguimos ou tentamos fazer aí algumas atividades onde o aluno conseguisse se expressar da sua maneira e resolver o problema à sua maneira, já que é o que consiste o estilo de ensino de música Moston, tendo em vista o porquê que ele iria aprender aquilo, aquela determinada prática, levando em consideração o sujeito, o significado. Então nós conseguimos pegar o breakdance exatamente por conta disso. Por se tratar não só de uma dança, de um movimento corporal, ela também se trata dentro de uma história, dentro de uma cultura por trás do breakdance, que é o racismo e as posições socioeconômicas. Até mesmo porque o breakdance surgiu exatamente por conta de posições socioeconômicas e também por conta do racismo. Então, nós queríamos trazer um pouco dessa cultura e trabalhar o breakdance a partir desse ponto de vista, que aí também vocês vão entender um pouco dentro da nossa avaliação. Aqui na nossa avaliação, para que vocês entendam o que nós vamos avaliar, o nosso objetivo era exatamente fazer que os alunos, além da prática de dança, desse primeiro contato com a prática de dança, imaginando esse cenário que seria o primeiro contato, nós também queríamos trazermos uma discussão social e econômica, tá? Que o breakdance, como eu falei anteriormente, preza muito bem por isso. Então, dentro do nosso objetivo é exatamente esse, trazer essa prática corporal da dança junto com essa discussão, já que uma coisa não se desvincula da outra. Então nós vamos avaliar nosso aluno, o quanto que ele absorveu dessa atividade, o quanto que ele traz sobre a história do breakdance, o quanto que isso faz parte da realidade dele, o quanto que ele se adequou ao ritmo, como que ele se sente dentro daquilo, sobre a solução de problema que ele vai fazendo. Então, como vocês puderam perceber na nossa atividade, nós colocamos alguns espaços proibidos que eles poderiam dançar, mas não até ali. Por quê? Exatamente porque o breakdance ele tem essa carga cultural, ela tem essa carga cultural de ser discriminada, de não poder ser feita, e assim também como a dança em determinados momentos, como nós já discutimos aqui. Então nós queremos fazer que esses alunos tenham primeiro contato com a dança e também faça associação com a nossa sociedade contemporânea e também com as danças contemporâneas, com outras danças, também as danças mais clássicas e assim por diante, mostrando que dançar não é só simplesmente fazer uma coreografia, mas sim eles podem se expressar dançando, ver como eles se entendem com aquilo. Então nossa avaliação será baseada nisso dentro do nosso plano de aula. E agora, para finalizar o nosso plano de aula e irmos para o BNCC, como eu disse para vocês, esse foi o objetivo que nós tentamos em todo momento alcançar. Eu espero que de certa forma isso tenha ficado claro e visível para vocês como ficou pra gente. E a gente fez meio que um jogo aí para poder colocar visivelmente para vocês as nossas atividades, que na primeira parte do presencial, digamos assim, seria aquela parte da quadra, onde os alunos estão se movimentando, e depois na parte AD nós colocamos nós mesmos dançando, só para que vocês pudessem ter e pudessem visualizar qual que era a nossa intenção com a atividade, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso plano de aula e vamos agora para o BNCC. Bom pessoal, agora vamos para o BNCC, que tem o nome aí de Base Nacional Comum Curricular. E vamos primeiro explicando o que é o BNCC, para aqueles que não sabem o que é o BNCC, que é, segundo o próprio site do BNCC, que é conforme definido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei número 9.394 de 1996, a base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o Brasil. A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira pela forma humana, integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva. Tendo isso em vista, e agora sabendo o que é a BNCC, nós vamos diretamente para a BNCC, onde nós temos uma parte toda dedicada aí à educação física, né? E nós temos aqui, dentro da educação física, algumas competências e habilidades, como foi dito antes, e para que serve a educação física para dentro do BNCC, né? E o próprio BNCC fala que a educação física é um componente curricular que tematiza as práticas corporais e suas diversas formas de codificação e significação social, estendida com manifestações da possibilidade expressivas dos sujeitos, produzida por diversos grupos sociais no decorrer da história. Como eu falei anteriormente para vocês, o BNCC conversa bastante com a abordagem cultural. E é exatamente por isso nós também pensamos a nossa aula da maneira que foi. E por isso que pegamos essa abordagem. O BNCC ele trata exatamente essa cultura corporal de movimento e os seus significados, tentando trazer o aluno não só como uma educação simplesmente motora, mas também cognitiva. A dança não é diferente. Então ele traz o movimento corporal, né, e caracteriza ele como um produto cultural. Ele também dá diversas estratégias de como você deve trabalhar e os conteúdos que você deve trabalhar. Então ele dá jogos e brincadeiras, ele dá a parte de ginásticas, de esportes, quais esportes trabalhar, por idade. E na dança, ela fala o seguinte: por sua vez, a unidade temática dança explora o conjunto das práticas corporais caracterizada por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integrada a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma individual, em dupla ou em grupo, sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Diferente de outras práticas corporais rítmicos expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares, historicamente construídas, que permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas. Então nós temos aqui como o BNCC olha para a prática de dança, né? Nós temos aqui toda a explicação. Então ele dá todo esse aporte para que você faça uma dança um pouco mais coreografada, individual, em dupla, em grupo, expressivamente, com passos ou coreografias já integradas. Então o BNCC ele te dá toda essa gama de formas de se trabalhar a dança, que tem toda aí essa complexidade. Dentro do BNCC nós também temos as dimensões de conhecimento, que é a experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise e compreensão. Eu não vou falar todos aqui porque não cabe todos, ficaria muito longo, mas convido vocês a lerem essa parte das dimensões de conhecimento do BNCC, que é bem interessante. O nosso plano de aula está dentro da experimentação, que se refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais e pelo envolvimento corporal na realização da mesma. São conhecimentos que não podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que sejam efetivamente experimentados. Então, dentro da nossa prática, nós pegamos exatamente esse primeiro contato, imaginamos, na verdade, um cenário desse primeiro contato para que o aluno tenha e experimente essa vivência, tanto a parte da cultura corporal, sendo ela o breakdance e a dança, quanto também a sua carga histórica e a sua carga social que vem junto com a dança. Trabalhamos também as competências que mais trabalhamos e serviu para nortear a criação dessas atividades são as competências 6, 7 e 8 do BNCC, que é interpretar e recriar valores, o sentido e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como o sujeito que elas participam. Reconhecer as práticas corporais como elementos construtivos da identidade cultural dos povos e grupos. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento com o contexto de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção de saúde. Então aqui nós temos essas três competências que mais aparecem e que mais nos nortearam para a criação do plano de aula e que acreditamos abordar a dança e o breakdance, ok? Então nós pensamos nessa competência de interpretar e recriar valores, né, atribuir os sentidos e significados para essa prática corporal, também de reconhecer a prática corporal como um elemento construtivo, no caso a dança principalmente, e usufruir dessa prática
de forma autônoma. Em primeiro momento, nós estamos aqui fazendo uma experimentação, mas exatamente para alcançar esse resultado, essa competência deles reproduzirem de forma autônoma, ok? Quando nós vamos vendo a seriação dividido aqui no BNCC, nós, como eu falei, escolhemos o 5º ano, que para o BNCC, a dança do 3º ao 5º ano, tá como danças do Brasil e do mundo, e danças de matrizes africanas também. Anteriormente, no 1º e no 2º ano, nós vemos a dança no contexto comunitário e regional. Então seria danças ali da comunidade que você está inserido, da cultura que você está inserido, da região que você está inserido, dessa maneira. Porém, já do 3º ao 5º ano, nós já começamos a falar um pouco mais das danças específicas, as danças do Brasil, do mundo e de matriz indígena e africana. E por isso que nós escolhemos também o breakdance, para ter exatamente esse primeiro contato. Nós quisemos pensar em uma dança que podemos comparar com as danças do Brasil e tudo mais, e fazer também um paralelo com danças indígenas, africanas, que acaba em partes combatendo esse preconceito com a própria dança e assim indo para outras danças também, que é basicamente o que nós pensamos. Dentro disso, o BNCC tem a área de habilidades. O que se trabalhar de cada conteúdo de cada ano e o que se espera que eles alcancem, né, durante todo o período escolar, como eu falei anteriormente quando eu falei o que era o BNCC. E aqui nós temos as habilidades que mais também nortearam e aparecem dentro do nosso plano de aula. É a primeira habilidade da dança, que é experimentar, recriar e fluir danças populares do Brasil e do mundo, e as danças de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças e suas culturas e origens. E também a última habilidade dentro da dança, que é identificar a situação de injustiça e preconceito gerado ou presente no contexto das danças e demais práticas corporais e discutir a alternativa para superá-las. Dentro dessas habilidades aqui, por exemplo, o que eu falei, nós tentamos pegar uma dança que em partes faz parte da cultura brasileira. Nós temos também um movimento dentro, apesar de não ter nascido aqui, nós temos um movimento do hip hop no Brasil também. E para que dentro dessas danças nós conseguimos ir para outras danças, superando exatamente o preconceito com a dança, depois com algumas danças que são até associadas a gênero pelo senso comum. Então, uma dança que é associada ao gênero feminino ou coisa do tipo. Então nós pegamos aí uma dança dessa maneira para exatamente ir superando essas barreiras, mostrando que a dança ela pode ser expressada, você não precisa saber dançar para poder dançar, você pode se expressar através da música, da dança, do ritmo, e é isso que a gente queria que eles fizessem, que dá na primeira habilidade, que é exatamente experimentar, recriar e fluir. Então nós estamos aqui no campo da experimentação, onde eles vão recriando até que eles possam ter propriedade suficiente para fluir as danças populares e do mundo, do Brasil e do mundo, pensando na sua cultura, origem, assim como eu disse, da abordagem cultural, trazendo toda a sua carga social, econômica e histórica, que é a dança do breakdance. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu só vou citar também os outros anos do ensino fundamental com a dança, que ela tem as danças urbanas, a dança de salão, né, para os 6º e 7º anos as danças urbanas e 8º e 9º para a dança de salão. Lembrando que o BNCC ele é um currículo para você se nortear, tá bom? Então é para você ter um norte a se seguir, para você poder se planejar, para você ter todo esse planejamento. E cada ano e cada seriação é tratado uma habilidade diferente, né? Pensando naquelas competências que eu tinha falado anteriormente também. Então é isso. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado de toda a nossa apresentação aqui. Tenham uma excelente noite e muito obrigado.